Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa Advogando em Direito Administrativo. Eu sou o professor Alexandre Maza e aqui nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades para quem quer advogar para empresas contratadas pela administração pública. E hoje eu vou falar de um tema crucial, que é a extinção irregular de um contrato administrativo. Lembrando que todos os temas que nós abordamos aqui sobre contratos administrativos a cada sexta-feira fazem parte do meu novo curso, o curso Advogando em Contratos Administrativos. Se te interessa, clica no link que está aqui na minha bio do Instagram ou na descrição desse vídeo em todas as redes. Lembrando que para você achar a bio no Instagram é só procurar pelo perfil Professor Maza. Bom, extinção irregular do contrato administrativo, uma das teses mais importantes para quem advoga contra a administração contratante. Bem, quais são, em primeiro lugar, nós temos que falar sobre isso, as modalidades extintivas de um contrato administrativo? Como que um contrato vigente pode deixar de existir? Existem muitas formas e motivos diferentes por meio dos quais e em razão dos quais um contrato administrativo pode ser extinto. Quais são as figuras mais importantes? Em primeiro lugar, tem o termo inicial, que é, na verdade, o termo final, que é o encerramento do prazo de vigência do contrato. Nós chamamos o termo final de extinção natural do contrato administrativo, porque se tudo der certo, esse contrato é celebrado, é executado e deixa de existir com o encerramento do seu prazo de validade. Em segundo lugar, vem o distrato. O distrato é a extinção do contrato administrativo de forma amigável, ou seja, por acordo entre as partes. A Lei Geral de Contratos Administrativos, 14.133, prevê também a rescisão amigável. Uma terceira forma de extinção é por inadimplemento do contratado. Essa é uma situação bem mais grave em que o contrato não é cumprido integralmente pelo nosso cliente, pelo contratado. E aí, o que acontece é que a administração não pode extinguir de imediato, ela tem que abrir um processo administrativo que garanta contraditória e ampla defesa e, de fato, sendo apurado o inadimplemento, a falta contratual, ao final do processo administrativo esse contrato pode ser extinto. Uma quarta forma extintiva do contrato administrativo é o inadimplemento da administração. Lamentavelmente, uma figura comum em que o contrato deixa de ser cumprido integralmente, mas não pelo nosso cliente contratado, e sim pela administração contratante. Em quinto lugar, o contrato administrativo pode ser extinto também pela anulação. Nós chamamos de anulação a extinção tanto de atos como de procedimentos e assim também contratos administrativos quando for identificada alguma ilegalidade. Então o exemplo clássico é do contrato administrativo que foi assinado sem uma licitação anterior, nas hipóteses em que essa licitação fosse obrigatória. A sexta forma de extinção do contrato administrativo já nos interessa de forma particular. É a extinção unilateral, que pode ser chamada também de revogação do contrato administrativo. Interessante observar que a revogação do contrato administrativo não é uma figura que se aplica apenas aos vínculos contratuais. Antes disso, a revogação é uma figura geral. O poder revocatório é uma prerrogativa genérica que a administração pública detém para tudo o que ela faz. Então, pode haver revogação do ato administrativo, pode haver revogação de um procedimento, como é o caso da licitação, e também pode haver a revogação de um vínculo contratual.
O que marca essa extinção unilateral, também chamada de revogação? Ela é marcada pela superveniência de um fato novo, que muda o juízo da administração acerca do interesse público. Então, a ideia que nós temos aqui é de que quando o contrato foi assinado, ele estava em conformidade com o interesse público, mas mudaram as circunstâncias. E aconteceu alguma coisa que faz com que a permanência do contrato deixe de atender ao interesse público. E aí, o que o direito administrativo oferece de solução é a possibilidade de extinção por superveniência desse fato novo. Veja, se a extinção por inadimplemento do contratado depende de um processo administrativo que assegure contraditória e ampla defesa, por maioria de razão, também a revogação. Então, ainda que haja um fato novo, comprovado, a administração não pode revogar de súbito esse contrato. Ela precisa instaurar um processo, ouvir o contratado sobre esse fato alegado, permitir que ele produza todos os meios de prova admitidos em direito. E daí nós temos a possibilidade de revogação. Importante, é uma modalidade extintiva que eu chamo de uma modalidade controvertida, porque ela é um poder muito enérgico. Já que o contrato é extinto, sem que o contratado tenha feito nada de errado, e sem que haja alguma irregularidade no próprio contrato. É uma nova circunstância que era imprevista e imprevisível e que faz com que o contrato perca o sentido à luz do interesse público. Então, imagine um caso que eu dou de exemplo no meu curso Advogando em Contratos Administrativos. É feita uma licitação para a compra de ambulâncias. Quem é meu aluno vai lembrar desse caso. Então, o município fez uma licitação para a compra, por hipótese, de 20 ambulâncias. Bem, licitação vencida pelo fornecedor X, as ambulâncias começam a ser entregues, mas acontece um fato novo. O governo federal doa 20 ambulâncias para o município. Veja, eu não vou gastar com ambulância se eu ganhei. E quando eu abri a licitação e assinei o contrato, eu estava precisando dessas ambulâncias, mas agora a minha necessidade foi suprida por uma doação. Eis que temos aí, eis que surge um fato novo e que justifica você extinguir o contrato, não por culpa do contratado, não por inadimplemento, mas por uma mudança de circunstâncias. E aí nós temos nesse exemplo a possibilidade da administração extinguir unilateralmente o contrato. Bom, a grande discussão que surge na extinção, que é motivada por um fato superveniente, é a violação de direitos patrimoniais do contratado. Porque se ele não fez nada de errado, ele está sendo prejudicado patrimonialmente. E por isso que eu explico no meu curso que nessa situação há o dever de indenizar o contratado. Onde que está prevista essa modalidade de extinção? Um comentário rápido. Entre parênteses, existe ainda uma outra forma, uma sétima forma de extinção do contrato, uma forma nova, que é a extinção determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória. Eu dizia, onde que a Lei 14.133, Lei Geral de Licitações e Contratos, prevê a revogação do contrato? Isso consta do artigo 137, inciso 8, que diz o seguinte, abro aspas, constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados contraditória e ampla defesa, as seguintes situações. 8. Razões de interesse público justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante. Perceba que nós temos aqui um requisito adicional. Quem toma a decisão sobre a revogação é uma autoridade superior, porque essa é uma decisão muito séria, muito enérgica e que vai implicar num dever de indenização. Então a lei estabeleceu que a autoridade competente é uma autoridade de alta hierarquia.
Bom, existe também uma extinção em favor do contratado, de que trata o artigo 137, parágrafo 2º. Constituem motivos para extinção do contrato em favor do particular contratado, supressão por parte da administração de obras ou serviços essenciais, suspensão da execução do contrato por prazo superior a 3 meses, repetidas suspensões que totalizem 90 dias, atraso superior a 2 meses no pagamento, não liberação pela administração de área local ou objeto para execução da obra ou prestação do serviço, ou ainda não realização de uma desapropriação indispensável para execução do contrato de obra. E aí, encerramos esse nosso bate-papo rápido sobre a extinção irregular do contrato, tratando um pouco das consequências de uma extinção unilateral, de que trata o artigo 139 da Lei 14.133. Então, são consequências da extinção unilateral por motivo superveniente de interesse público: a assunção imediata do objeto do contrato, no estado e no local em que se encontrar, por ato da administração, ocupação e utilização do local, das instalações e dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato, execução da garantia contratual para ressarcimento da administração, pagamento de verbas trabalhistas e pagamento de multas devidas à administração. Então, tivemos aqui um panorama descritivo das situações ensejadoras dessa revogação do contrato administrativo, tema que eu aprofundo com muitos detalhes no meu curso completo Contratos Administrativos. Se você se interessou pelo curso Advogando em Contratos Administrativos, tem um link na minha bio do Instagram, no perfil @professormaza, e também na descrição desse vídeo para você garantir a sua vaga. Valeu? É isso. Nos veremos, se Deus quiser, sexta-feira da semana que vem. Até mais. Tchau.